quando nós falámos, sim, já andava a pensar no exato agosto. Eu estive em julho, exatamente. Na altura eu trabalhava na Book Tailors. Me lembro-me disso. E estive em julho numa cena de trabalho com o Paulo Ferreira. Foi sempre o gajo que me espicaçou para escrever. E foi quando estávamos lá que o gajo me disse: pá, devias fazer uma coisa assim maior, uma coisa assim, épico. Um épico. E começámos por acaso a falar sobre isso. E até tenho um papelinho onde temos umas cenas anotadas, falámos lá num almoço. Sim. Mas calhar depois quando nós falámos eu pensei, pá, isto vai ser um trabalhão do caraças, e a coisa ficou um bocado a marinar. Foi o que tu disseste na altura, sim. E depois andei um bocado a arrastar aquilo e com ele a dizer-me, pá, devias avançar, não sei o quê. Sim. E depois por circunstâncias pessoais, depois o meu filho nasceu em setembro de 2016. E houve ali uma altura, passado uns meses, que eu pensei que o trabalho da Book Tailors obrigava-me a estar muito tempo fora, e eu decidi sair. E pude estar assim uns meses sem ter um emprego, a viver dos rendimentos. E foi nesse período que eu decidi agarrar a ideia do livro e pensei, vou aproveitar. Tive aí, acho que foram uns 8 meses sem um emprego fixo. Isso foi a alavanca do livro. Pronto, e grande parte do livro foi escrito nessa altura, até ao final de 2017. Portanto, eu saí da Book Tailors em março de 2017. Sim. Estive até ao final do ano sem um trabalho e o grosso do livro foi escrito nessa altura, a pesquisa e não sei o quê. Depois, no início de 2018, entreguei o manuscrito, começou a ser revisto, depois fiz umas emendas a discutir com a editora. E depois chegou-se ali a uma altura mais ou menos a meio do ano em que elas decidiram que o ideal não era o livro sair na rentrée porque era muito a correr, em setembro de 2018, e deixar o livro para o início de 2019, por isso depois esteve parado nessa altura. Sim. E pronto, e saiu no início do ano, em fevereiro de 2019. Tu achas que se não tivesses feito essa pausa, que tinhas demorado quanto mais tempo a escrever o livro? Não sei. Nem sei se teria feito o livro, sinceramente. Não terias tido cabeça sequer para o Acho que não, porque é isso. Das outras vezes eu escrevi os livros nos intervalos do trabalho. A prática de escrita foi essa. Saía do emprego e ia para casa à noite, não sei o quê. Que era um método possível. E acho que depois o reflexo no trabalho final também espelhou um bocado isso. Mas para o bem ou para o mal? Acho que, não sei, se calhar para o mal, quer dizer, também acho que os livros têm um bocado a ver com a altura em que foram escritos, pelo menos para mim. Sim. E por isso se calhar reflete bem esse período. Neste caso, queria manifestamente fazer uma coisa diferente e precisava de tempo. Não, precisava mesmo de tempo. Desta envergadura... Sim, porque sabia que ia implicar muita leitura. Acabei até por pôr um travão depois à leitura, porque senão depois não escrevia livro nenhum. Sim. Comecei a entusiasmar-me com a leitura e tal. Tinha que tentar cozer a coisa de uma maneira credível, e ter algumas dimensões familiares no livro e tentar que a coisa parecesse plausível no conjunto. E para isso precisava de tempo e de disponibilidade mental. E só pode ser feito assim. Não sei se conseguia fazê-lo, se calhar conseguia, mas que o resultado provavelmente não ia ser o mesmo. Sim, para fazeres um livro desta envergadura precisavas parar e ter a cabeça só focada nisso. Se não fosse assim, ia com certeza demorar muito mais tempo, ia ser mais difícil, o resultado ia ser outro. Mas tu, de qualquer maneira, porque isto é um livro quase que aborda todo um século da história de Portugal. E tu às tantas tinhas de estar com uma árvore genealógica que era para não te perderes, porque são tantas personagens. Sim, tipo Gabriel Garcia Marques, que sem a solidão começa com a árvore genealógica. Sim, tinha, porque para me orientar no início, aliás, eu já tinha feito isso nas vezes anteriores, que era só começar a escrita do livro, depois de já ter um esqueleto da coisa feito. Personagens, mais ou menos o enredo. Como é que fizeste isso? Tinhas post-its na parede? Não, tinha um caderno. Usei um caderno, que as páginas tinham várias coisas. Algumas páginas tinham lista dos personagens com meia dúzia de características ou ligações entre elas. Outras páginas tinham episódios da história de que eu queria falar. Outras páginas tinham episódios familiares dos quais eu queria falar. E depois fui compondo isso assim. Depois cheguei a uma parte em que também no caderno
dividi mais ou menos a coisa por capítulos, o que é que iria aparecer em cada capítulo. Sim. Depois isso despistou-se um bocadinho mais à frente, até por depois com o trabalho editorial, com a Companhia das Letras, houve coisas que depois foram alteradas e tal, mas no essencial a coisa manteve-se. E para mim foi a única maneira de conseguir fazer o trabalho, era já ter uma estrutura e é isso. Não era exatamente uma árvore genealógica, mas estava sempre a voltar. Sim. Espera, este tipo está ligado assim, assado. No fim, não ser tipo o George R. R. Martin, que as pessoas dizem, não, este Exato, e depois virem a apontar. Não, e isso ainda aconteceu. A revisora, assim, mesmo depois do trabalho com a editora, pá, que foi muito atento e pá, foi uma coisa mesmo muito detalhada e que me ajudou muito no livro. Ainda houve uma incongruência dessas que a revisora detectou, mesmo nas últimas provas antes do livro ir para paginar. Ela disse, olha, atenção, há aqui um período de tempo que não faz sentido. Se fulano tinha esta idade nesta data, isto agora está a acontecer passado 4 meses, ele não tem mais 2 anos, ou coisa parecida. Bem, e pronto, e essas coisas... Ser uma pessoa especial, acontece. Funcionava de outra maneira. Sim, como sei lá, o Brad Pitt naquele filme inspirado no Fitzgerald, né? Pronto. Mas não era o caso, não queria fazer isso, ia acontecer por acaso e depois ia ser apontado mais tarde. Sim. Mas são coisas normais. Sim. Acho. Se calhar agora faço uma pergunta, não é maldosa, mas tu sentiste uma grande diferença em termos de trabalho editorial da Quetzal para a Companhia das Letras? Achas que eles te guiaram melhor na Companhia das Letras? Sim. Tem a ver com a natureza deles, acho eu, nunca tinha trabalhado com eles antes. Sim. Acho que não é uma questão de maldade, é uma questão não maldosa no sentido de estou a meter-te a comparar. Eu vou ser sempre grato à Quetzal e ao editor, ao Francisco José Viegas, que me deu a oportunidade de publicar. Sim. Agora, nesta circunstância, se calhar, tendo em conta a natureza do livro, a envergadura do livro, ou o facto de estarem a publicar-me pela primeira vez, não sei se isso influiu ou não no trabalho da companhia, ou se calhar é uma coisa que faz parte da metodologia deles, mas eu senti-me muito acompanhado e o trabalho foi decisivo, de facto. Porque eu acho que o livro ficou melhor depois de passar pelas mãos da editora, no caso da Eurídice, foi a Eurídice Gomes que acompanhou o livro comigo, e acho que o trabalho ficou francamente melhor. Sim. Porque aquele olhar exterior é muito importante. Claro. E obrigou-me a deitar caracteres fora. Aliás, mesmo antes, tive a oportunidade, antes do trabalho com a editora, de dar boas fatias do livro a ler a uma pessoa com quem eu trabalhei, com a Tânia Raposo, que trabalha na Booktailers, que também tem experiência editorial, e logo no início, a Tânia obrigou-me, entre aspas, a escolher um caminho e a deitar milhares de caracteres fora, e só depois é que eu encarreirei na escrita, e depois a Eurídice veio por cima e ainda me mandou mais uns caracteres abaixo e obrigou-me a afinar coisas, e eu acho que o resultado final foi melhor por causa disso. Eu senti-me mais acompanhado, isso é decisivo. E sinto também que, isto estou eu a dizer como pessoa que acompanhou tudo fora, não é? Certo. Sinto que a Companhia das Letras deu maior atenção ao teu livro até a nível de exposição mediática do que a Quetzal dava aos teus romances que editaste lá. Eu acho que o trabalho da companhia foi muito bem feito. Sem ter nenhuma ligação a nenhum deles, nem... Acho que o trabalho foi muito bem feito, realmente o livro tem tido alguma visibilidade dentro do género do meu perfil, não é? Que acho que nunca seria uma coisa propriamente de massas ou muito popular, nem sequer tenho um percurso de um escritor, de uma pessoa que publica com regularidade e do qual as pessoas já estão à espera que publique coisas novas. Eu tenho publicado de uma forma bastante episódica, bissexta até. Estive a pensar nisso e publico um romance de 4 em 4 anos. Não sou propriamente assim um campeão de presenças nas livrarias nem de vendas, mas eu acho que eles fizeram um ótimo trabalho a puxar pelo livro. E isso de toda a gente, o designer da capa, o Gito Lima, acho que foi muito certeiro no trabalho que fez. Fiquei mesmo muito contente e o acompanhamento que a companhia faz dos livros também acho que tem sido muito bom. Sim. Eu estava-me a lembrar que eu não consegui apanhar-te na Feira do Livro quando estiveste lá, mas estava-me a lembrar mudando radicalmente de assunto, mas estava-me a lembrar daquela espécie de reportagem muito engraçada que tu fizeste no ano passado a partir da banquinha da Antigna. Sim. O que é que achaste da Feira do Livro este ano? Achas que mudou alguma coisa desde que puseste outra vez do lado
dos livreiros da Este feira? ano não tem assim grande diferença em relação ao ano anterior e aos últimos anos, acho que não. Quer dizer, havia mais oferta. Sim. Este ano até fui lá menos vezes do que é costume, mas gastei muito dinheiro na mesma, portanto, ainda bem que não fui mais vezes. Acho que havia um bocadinho mais de oferta. Mas a questão da feira, as mudanças nem me apoquentam muito porque eu gosto sempre de ir lá. Sim. Eu gosto da história do parque e de sobe e desce e encontro sempre imensa gente. Sim, sim, sim. E isso para mim é o mais importante. Agora o resto. Se a Relógio d'Água agora também tem uma praça. Pois isso é um bocado secundário, né? Ou se a Almedina agora tem um pátio, chamaram-lhe um pátio Almedina. Não... Para a Feira do Livro parece a Sociedade das Nações agora. É um bocado, sim, não sei se eventualmente também vai mudar. Quando apareceram os grupos grandes, a Leia e a Porta Editora, que eles chateam um bocado os seguranças com os alarmes e não sei o quê. Acho que isso fere um bocado o espírito, pelo menos o espírito que eu sempre associei à feira. Mas agora também já nem penso muito nisso e gosto de lá ir na mesma. Sim. Mesmo que os outros também façam isso mais cedo ou mais tarde, vão enclausurando. Acho que as pessoas gostam de lá ir e é uma maneira de usufruir de uma zona da cidade que às vezes está um bocado às moscas. Acho que ninguém vai Não lá. tem uso. Agora a Feira do Livro. A Feira do Livro é agora está uma coisa à noite. no Natal, né? No Natal acho que agora se faz lá uma espécie de parque de diversões. Sim. E o Mega Piquenique do Continente. E o Mega acho também. Piquenique. Por isso, bem, independentemente disso, eu gosto de lá ir e não sou cínico, gosto de ir lá aproveitar os descontos dos livros. Claro, Pronto, é uma oportunidade. Claro que para os livreiros aquilo são facas no coração, não é? Pois. Mas eu tenho a consciência tranquila porque eu compro livros em livrarias durante o ano também, portanto. Mas as diferenças, pá, sobretudo em relação ao ano passado ou anos recentes, não tem assim nada. Fizeste aquela reportagem que gostei de lá estar. acertada. Não, essa experiência na Antígona foi curiosa porque acabou por me levar à época em que eu tinha trabalhado na feira, porque como a Antígona não tem praça, Sim. nem parece que vá ter, pelo menos num futuro próximo, acabei por viver uma experiência parecida com aquilo que eu vivia antes, que era trabalhar em barracas soltas, digamos assim, e ter aquele convívio com as pessoas que trabalham na feira, além das pessoas que encontrava por lá. Depois há uma certa cumplicidade com as pessoas que estão lá a trabalhar, porque passa-se lá muitas horas. Isso é sempre uma experiência engraçada. Não, e por outro lado, apesar da proliferação dos grandes grupos, de repente também tens uma série de pequeninas editoras aí a surgir, que é uma coisa que eu se calhar há 5 anos não diria que acontecesse, mas de repente tens a PIN, tens a Primatur, tens... Sim, exatamente. Mesmo algumas com mais história, a Antígona já tem 4 décadas, mas de facto tem... Eu passei lá imensas vezes este ano e estava sempre cheia de gente, não era só para comprar o Huxley ou o Orwell, mas também bastante a comprar o Huxley e o Orwell, e acho que isso de facto é uma certa esperança, não é? Quer dizer, sei lá, por exemplo, este ano estava lá uma barraquinha daquela livraria de arroz, da Tigre de Papel, sim. que conseguiu, bem, colocada num sítio um bocado estranho, no relevado. Pareceu, é o bunker, Estavam assim, enclausurados, estavam assim como se estivessem um bocado banidos do circuito normal da feira. Não sei, se calhar podia ter sido estendida mais um bocadinho para cima, não faço ideia porque é que a Apple os pôs, a eles e a outros. Pois. Nas edições da EDP e até outras editoras que eu não conhecia, a Abismo também estava numa local. Edições da coleção Berard também. Exato. É que é verdade, quer dizer, estavam todos assim numa espécie de no man's land, embora não estivessem longe do resto da feira, não é? Sim, mas parecia que estavam ali um bocado de lado. Sim, foi estranho, acho que foi uma arrumação estranha. Mas lá está, Tigres de Papel estava lá presente e ainda por cima agora começaram a publicar as suas próprias coisas, não estavam só a vender livros usados, como eles fazem em Arroios, mas acabei até por comprar um livro das edições deles, acabado de lançar. E por isso acho que há sempre margem para outras pessoas publicarem e para encontrarem outros leitores, e isso é sempre fixe. E a feira tem a vantagem de juntar toda a gente nesse aspecto. Mesmo que por outro lado depois saiam estudos, como saiu ontem, um estudo a dizer que 60 e tal % dos portugueses ainda não tinham lido um livro este ano, não é? Depois, por acaso eu vi o título da notícia e não abri, confesso que eu não abri. Aquilo é daqueles estudos um bocado estranhos, porque é 2.000 pessoas escolhidas em vários sítios. É uma amostra, não é? É tal amostra, não é? Mas a partir daí dizer que 60% dos portugueses não sei. Olha, não sei, se 40 e tal % dos portugueses ou 40% leu livros recentemente, eu acho que é um bom número, ainda assim.
Acho que não é assim tão catastrófico como isso. Claro que depois o problema da estatística é que se eu ler 50 livros por ano e uma pessoa só ler um, cada um de nós leu 25 livros e meio num ano. Mas pronto, eu acho que há sempre leitores novos a aparecerem, não sei como é que são os números da feira, se foram piores ou não. Os editores queixam-se sempre. Pois. Eu sempre que fui à feira do livro ouvi os editores queixarem-se. Se fosse assim a feira já tinha acabado, né? Porque todos os anos acham que é pior, portanto se há 80 e tal anos vai sendo sempre pior, a feira já tinha implodido. Mas não sei, vejo sempre lá muita gente, se calhar há muita gente que também não compra nada, que vai lá só passear. Sim. Mas ao menos vão passear à feira do livro, não vão para dentro de centros comerciais. Exatamente. Basicamente disseste aquilo que eu queria que tu dissesses. Então e assim, o que é que apanhaste ou o que é que andas a ler ultimamente que tenha suscitado a atenção? Olha, agora por estar condicionado por uma viagem recente, estou a ler um livro sobre Pompeia, porque estive lá há poucas semanas. Sim. Era um daqueles livros que já tinha comprado há anos e que tinha em casa e que nunca tinha pegado nele, e portanto finalmente peguei no livro, o que é sempre salutar. Li um livro já que comprei na feira deste ano, que é um grande progresso para mim, é uma grande conquista a nível pessoal, que é não empilhar os livros sucessivamente e nunca mais pegar neles. Mas li um ensaio da Antígona chamado 24/7 sobre... Isto tal, vale a pena, por acaso estive com isso nas mãos e Vale. não vai. Quer dizer, a ideia principal não é uma coisa assim muito recambulesca, nem particularmente inovadora, mas dá algumas pistas porque é que nós estamos a ser empurrados para viver num circuito pessoal e social e económico de 24/7, 24 horas, 7 dias por semana, para nos tornarmos bons consumidores e estarmos sempre disponíveis para trabalhar e entrarmos na roda como se fôssemos uns ratinhos e que o consumo não é um fim em si mesmo, né? Nós alimentamos a máquina. Sim. E ele discorre um bocadinho sobre isso e é sempre... Eu gostei porque tem ideias sobre isso condensadas. Sim. E fala sobre outros autores. E agora estou a ler o terceiro volume da Amiga Genial, da Helena Ferrante. Já vais um bocado atrasado. Vou atrasado, já passou de moda. A acontecer. Ainda no outro dia estava a pensar, também vou começar em breve a ver os Sopranos, que nunca vi. Temos sempre tempo, as coisas vão passando à frente umas das outras. Mas é isso, estou a ler o terceiro volume, tinha lido os 2 primeiros, depois fiz um pousio, porque não gosto muito de estar sempre a ler livros seguidos do mesmo autor. Pronto, e é isso. Eu por acaso não tem nada a ver, mas lembrei-me por causa disso de ler livros do mesmo autor, que eu, pai, há 2 anos na feira comprei o Bom Soldado Schweik na tira da China, só que aquilo não é um livro, são 4 livros dentro de um e cada livro são episódios, não é? Pá, eu cheguei a meio, li 2 livros e pá, cansei-me, porque aquilo eram episódios que se liam semanalmente, portanto aquilo às tantas a estrutura é quase sempre semelhante. Pá, e passadas 400 páginas tive de pôr aquilo. Fazer uma pausa. Pronto, nem pude pôr no Goodreads, porque eu não li o livro todo. Não era honesto, não era honesto estar a fazer isso. Mas isso é normal, não é? A pessoa tem a sua cadência de leitura e os interesses. Sim. Eu agora já faço uma coisa que antes nunca fazia, embora ainda me custe um bocadinho, que é abandonar livros. Sim. Antes nunca abandonava, se não tivesse a gostar lia na mesma, a pensar, não vou deixar. 3 anos a acabar. Depois estava ali a engonhar e com os outros livros a serem deixados para trás. Agora já abandono com menos culpa. Mas ainda me custa. Já abandonaste assim? Não sei, também não abandono muito porque vou tentando ao máximo escolher bem antes de começar. Claro. Tentar encontrar referência, quer dizer, às vezes uma pessoa começa a ler às cegas. Este 24/7 eu comprei às cegas. Sim. Só por ser editora? Sim, editor, porque confio na editora, no catálogo da editora, pareceu-me assim. Dei uma vista de olhos ao livro na feira e pensei que devia ser interessante. Sim. Até há uma pessoa que trabalha na Antígona, um amigo que tenho que trabalha na Antígona, a quem eu costumo pedir conselhos, e ele não tinha lido o livro e disse, não sei. Pronto, e eu, vou comprar na mesma. Tinha tudo para correr mal. Tinha tudo para correr mal, mas valeu a pena, mas depende. Sim. Eu por acaso acho que os únicos... Também já abandonei, voltei mais tarde e li e gostei. Também já mas releste do início? Sim, do início. Lembras-te assim de algum livro em que isso tenha acontecido? Sim, há um livro enorme do Thomas Mann, Os Buddenbrook, que é uma saga familiar, que eu peguei naquilo
Eu larguei, passado meia dúzia de páginas, pensar, não aguento isto, é uma chatice terrível. E depois voltei, passado uns meses, e até li o livro com relativa rapidez. Foi uma coisa mais ou menos fluida. Não sei, se calhar às vezes depende do estado de espírito. Sim, achaste que não estavas no mood quando pegaste. É uma coisa. Depende. Eu até percebia, eu por acaso dos Buddenbrook não li, mas até pensei que ias falar da Montanha Mágica. Nunca li. Também é outro, porque acho que cada capítulo é maior, que é para aumentar a sensação de loucura do protagonista. Portanto, eu um dia vou passar por isso. É possível, é possível. Quero ver como é que vou ultrapassar isso. Mas olha, voltando aqui ao livro, eu gostei muito. Queria só deixar isto registado, que é para perceberem que eu estou a fazer graça. E fiquei muito surpreendido porque, apesar de tantas personagens, eu não concordo nada com aquele crítico que tu partilhaste o texto. Eu acho que o livro funciona muito bem com tantas personagens. Mas como é que tem sido a reação das pessoas até agora? Se tens tido mais opiniões como desse crítico que dizia que eram, já não lembro bem, mas ele começava a enumerar as personagens todas e dizia que se perdiam e que era demasiado enredo e que, acho que, pelo que eu percebi, que o livro era demasiado ambicioso e que depois não cumpria. Na verdade, do que saiu em termos de críticas, essa foi a única que se referiu nesses termos ao livro. Sim. As outras pagaste bem às outras. Sim, foram bem untados, as mãos foram bem untadas, acho que a receptividade tem sido boa. E as pessoas com quem eu tenho falado, mais ou menos informalmente, a reação tem sido boa. Não é uma coisa avassaladora, não tenho gente todos os dias a falar-me sobre o livro, antes pelo contrário. Mas as pessoas com quem tenho falado, de repente aparece-me um comentário, quando às vezes faço posts sobre o livro, eu tento fazer o meu marketing de guerrilha, né? Faz um ótimo marketing. Faço o meu trabalho, também me compete, acho eu. E às vezes há comentários de pessoas que eu não conheço, seguidores das redes sociais, que falam sobre o livro, ou às vezes pessoas que eu encontro com quem não estou há algum tempo. Sim. E que me dizem, olha, comprei o teu livro, ou foi a primeira vez que li um livro teu, ou pessoas que leram os outros e ficaram surpreendidas com este. Sim. Ou o pediatra do meu filho que leu o livro e que me deu na cabeça. A sério? Porque houve um diálogo que ela leu que achou que era inverosímil. Foi tão bruta comigo como costuma ser com o meu filho. Faz parte do perfil dela, mas leu o livro e disse que ia aconselhar aos amigos dela. Ela é uma devoradora de livros e fiquei contente que ela tivesse pegado no livro. Aliás, eu próprio já lhe ofereci um livro do Richard Zimmler. Uma vez numa consulta percebi que ela era uma leitora assídua de romances. E uma vez para a altura do Natal fui à consulta com o miúdo e levei-lhe o Evangelho segundo Lázaro, do qual ela gostou bastante, aliás. Eu fico sempre contente de encontrar outros leitores e fiquei bastante contente, apesar dela me ter gritado do carro, apanhou-me na rua, seu livro eu gostei, mas aquele diálogo... Pronto, é uma coisa um bocado... Entrou inoportuno, né? Estás a passar na rua, ser enxovalhado na rua por uma pessoa já com... idade para ser tua mãe, mas ao mesmo tempo gostou, aquela coisa passivo-agressivo. Mas no geral as reações têm sido boas e fico contente porque empenhei-me bastante na escrita do livro e isso é bom, claro. É que de facto eu devo dizer que pronto, com a minha tenra idade não li todos os romances que existem. Eu também não. Apesar de ser menos tenra, mas também não li. Deves ter lido muito mais romances do que eu, de certeza. E de certeza não. Definitivamente. Mas eu fiquei muito surpreendido com o facto de tudo ser tão credível na construção das personagens. Ou seja, poucas vezes um romance português fez-me de facto sentir as personagens como se existissem. Acho que tu conseguiste fazer isso muito bem e toda a história do protagonista, Augusto ou Samuel, quer dizer, Augusto e Samuel, que também queria partir daí, porque li várias entrevistas tuas sobre este livro, em que contaste como é que isto surgiu, por não saberes nada sobre o teu avô e isso ter despertado a curiosidade em ti. E depois, numa das entrevistas, falaste de que... estou-me a alongar muito, desculpa. Não. Falaste que a tua mãe, numa sessão da apresentação, estavas a falar disso e a tua mãe soltou o nome do teu avô. Sim. Foi no lançamento do livro. E descobri, não fazia ideia. E ela não disse nada durante esse tempo todo? Não, ela não disse nada. Depois gritou o nome do seu próprio pai, não é? No fundo. Joaquim! Isso é um berro no meio da assistência, toda a gente se riu. Mas depois voltámos ao mesmo registro, nunca mais falámos sobre esse assunto. E a apresentação acabou, foi em fevereiro, né? E nunca mais, o assunto voltou a morrer ali. É uma espécie de tabu que nunca se resolveu, mas ela olhou para mim do género, que
parvoíce, como é que te atreves a estar a puxar o assunto dessa maneira, que coisa tão disparatada, mas a verdade é que aquilo nunca foi um assunto à mesa, nunca se falou, sempre foi uma coisa, não quer dizer que fosse proibido, mas que nunca foi incentivado, era uma não existência e de repente ele ganhou assim um nome, o nome já é qualquer coisa, mas voltou a mergulhar nas trevas e portanto o meu fictício é o único que existe na prática. E que não sabes se alguma das coisas que tu escreveste tem uma ponta de... Não, provavelmente não, mas no fundo acabou por ser um gatilho para começar o livro. Sim, se não houvesse esse gatilho o livro não existia. Ou existia de outra maneira, se calhar, porque depois há algumas figuras que estão no romance que têm uma origem específica, ou alguns episódios que têm de facto uma ligação comigo ou com pessoas que me são próximas. Sim. Mas pronto, mas que faz parte da ficção, no fundo. E agora, corrige-me se eu estou errado, mas acho que todas as vezes que te referes ao Salazar, nunca o chamas por Salazar, é sempre o Dr. de Coimbra. Sim. E além disso, uma coisa que eu gosto muito é que o livro está cheio daquela ironiazinha que tu gostas muito de impregnar em tudo que tu escreves. E nestes tempos esquisitos em que parece que as pessoas, a maior parte das pessoas parece que não sabe bem distinguir a ironia da verdade. Tens medo que alguém vá não interpretar da forma correta o que tu escreveste aqui? Tenho e não tenho. Quer dizer, não tenho medo. É um risco sempre, não é? Quando publicas alguma coisa ou pões alguma coisa em público, estás sempre sujeito a ser mal interpretado. Mas eu não resisto a usar esse instrumento. Faz parte da minha natureza. Não consigo destrinçar a coisa. E é sempre um risco, claro, mas eu acho que para as pessoas que sintam cumplicidade em relação a isso, que vale a pena. E por isso eu vou continuar sempre a fazer isso, acho eu. E tu não gostas de livros de bolso, não é? Quer dizer, porque este é exatamente o oposto de um livro de bolso. Por acaso não costumo comprar muito. A sério? Eu por acaso dá-me... Mas dá jeito. E agora... Eu sei que assim é mais vistoso e tal, é grande. Não, e agora, para dizer a verdade, agora até há edições, por exemplo, a Leia faz umas edições de livros de bolso que são bastante mais acessíveis do que eram antigamente, com um corpo de letra mais decente, maior, com outro tipo de paginação. Não é tipo Europa-América. Não, Europa-América era um pesadelo, não é? Ou outras coisas mais antigas que havia da Ulisseia e não sei o quê, que era um terror. E agora já não é tanto assim, mas nunca tive muito o hábito, não sei. É por isso que depois olhamos para este livro e ela nem cabe na minha mão. Eu pensei, agora vai ser uma coisa a sério. Com este tempo, e se não fosse o acompanhamento editorial que eu tive, ia ter mais páginas ainda. Mas vamos lá ver. Isto tirando o espaçamento e o tamanho de letra, isto foram quantas páginas ao certo? No documento Word? Não sei. Na verdade não sei. No Word, o Word que está escrito como eu escrevo sempre, o Times New Roman 12. Que é original. Que é original. Não sei quantas páginas tem, não sei mesmo. Mas é, de facto, acho que dos teus três livros é mesmo o maiorzinho, é de grande folga e acho que funciona muito bem. E agora volto a não falar do livro para abordar o facto de também seres uma estrela da televisão. Exato, quase estrela. Moderador de debates, depois participas também no Crediário, que agora está em pausa. Sim. E depois estás aqui do Sons. Tu fazes 30 coisas. Faço muitas coisas, sim. Mas dá para fazer, no fundo. Ainda dá para ter vida familiar e tudo. E para respirar um bocadinho. E para respirar. É uma questão de equilíbrio. A verdade é que tenho tido sorte e a oportunidade de fazer coisas que conseguem ser complementares. Sim. Já houve outras em que tive que abdicar, ou achei que era melhor abdicar. Mas tenho tido essa felicidade, as coisas se proporcionarem dessa maneira. Sim. O que é bom em termos de realização pessoal e em termos financeiros, claro. Claro. Sim, quem se dá ao luxo de parar 8 meses Sim, foi porque pude, quer dizer, isso é um grande privilégio. Imagino que não seja uma coisa muito fácil, não é? No contexto então em que nós vivemos, uma pessoa dar-se ao luxo disso. Agora vou estar uns meses sem ter um emprego. Para uma grande fatia da nossa população isso é impensável, eu pude fazer isso. Sim. Mas trabalhaste por isso? Mas estive a trabalhar, mas isso, as coisas acabam por conjugar-se e no fundo, tanto a televisão como a escrita de livros... Como o Inimigo Público também, o podcast? Como o Inimigo Público, que entretanto deixei. Deixaste? Sim, olha, foi uma das coisas de que abdiquei, por uma questão de gestão de tempo e de cabeça. Mas já não vou para novo, já não consigo dominar todas as coisas ao mesmo tempo.
E tem que se fazer escolhas, não é? Sim. E então a verdade é que as circunstâncias me empurraram para isto, porque estou a fazer televisão agora, mas daqui a uns tempos posso não estar. É uma coisa que tem acontecido. Sim. Mas eu não penso em mim como uma pessoa da televisão, ou não penso em mim como um escritor, como uma carreira de escritor. As coisas têm-se proporcionado e eu faço. Às vezes, quando me desafiam para fazer uma coisa, eu tento. Sim. Pode correr mal ou bem, algumas têm corrido bem e eu vou fazendo, mas não tenho um plano. Isso não tenho. Então, mas imagina que tu tinhas a hipótese de fazer só exatamente uma função que tu quisesses, era o quê? Era desenhar. Isso é muito bem. Isso era desenhar. Mas lá está. É uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas que nunca consegui exercer como sustento, por exemplo. Não é? Como sustento principal. Que tenho feito com alguma regularidade profissionalmente, mas que nunca consegui ter como base o sustento. E o que para mim é uma pena. É uma fonte de frustração, de alguma maneira. Mas faço outras coisas de que gosto. Se pudesse escolher só uma, quero fazer só isto, era isso. Mas que vou fazendo de qualquer maneira e vou fazendo para mim e portanto isso é uma coisa que me dá algum gozo também. E quando é que fazes uma banda desenhada? Não sei se tenho. É que por acaso eu vi o teu estilo em formato de banda desenhada. Talvez, mas não sei se. Eu já pensei nisso. Sim. Mas ainda não tive o clique para fazer uma coisa desse género. Até gostava de fazer uma coisa que não é originalidade nenhuma, é uma coisa que, sobretudo, os países francófonos e anglo-saxónicos já têm alguma tradição, que é reportagem em BD. E eu acho que gostava de um dia fazer uma coisa desse género, mas não sei. Mas assim, há algum exemplo em particular que gostasses de... Não é de copiar, obviamente, mas que era... Não, há coisas que eu acho que a primeira vez que vi uma coisa dessas foi quando comprei um livro do Joe Sacco, um tipo americano, que fez uma mega reportagem na Palestina. Sim. Eu acho que ainda foi nos anos 90, se não me engano. E depois acabou por sair a edição portuguesa cá, acho que é da Devir, a edição portuguesa, e eu nessa altura comprei. E para mim foi uma novidade total, porque de facto ele fez um trabalho jornalístico, só contado em BD. Sim. Mas eu não acompanho com muita profundidade, mas tenho visto que há uma série de gente que depois tem dedicado a fazer isso. Tenho 2 livros de uma série agora mais recente, que é O Árabe do Futuro. Sim. Começa na Líbia, mas coisa autobiográfica. Uma criança que nasceu na Líbia, mas filha de pais europeus, né? A história da colonização também do norte da África. O exemplo da miúda do Irão, o Persepolis. Sim, o Persepolis, e portanto já há uma série de coisas entre a autobiografia, a reportagem, que são muito interessantes nesse campo. Eu acho que gostava de fazer uma coisa dessas, mas não sei o quê. Pronto, mas tens tempo a pensar nisso. Falo contigo e depois uns anos depois acontece, pronto. Fica já a promessa, és o catalisador da coisa. Sou o impulsionador dessas coisas. Não, mas de facto é engraçado porque parece que a banda desenhada está a viver um período áureo em que de repente acho que se está a dar o valor devido, não é? Com esses autores e com o Persepolis, por acaso foi um livro, o Persepolis e o Mouse também, do Art Spiegelman, esses 2 livros de facto mudaram. Que eu li imenso o Tintin, o Asterix e continuo a adorar, obviamente, mas aquilo de facto mostrou-me como de repente a banda desenhada também podia ser outra coisa. Portanto, era isso que tu também gostavas de... Gostava, de facto, acho que já de alguma maneira morreu o chavão do género isto é para crianças e jovens. Né? Acho que ainda não morreu totalmente. Mas há muitas coisas, muitos trabalhos feitos assim. Eu não sei, aquele tipo, acho que se chama Delille, que escreveu, que esteve na Coreia do Norte e na China. Isso é muito interessante, né? Um tipo que tem um registro de ilustração e que consegue contar uma história que não é ficção através desse suporte. E é muito provável que isso vá crescer, acho eu. Olha, de resto, eu acho que já falei de tudo o que queria, mas pá,
Não sei mais o que dizer. Estou a pensar assim em mais alguma coisa. Não sei. Olhas para isto e ficas contente, não é? Com o resultado. Sim. É um livro muito bonito, mesmo bonito também. Tem esta coisa do marcador que eu não percebo muito bem, mas Destacar da capa. Mas é destacar da uma capa. espécie de marca da companhia, né? Eles fazem sempre assim. Mas fico, sem falsas modéstias, fiquei mesmo contente com o resultado final, mesmo. E teve muito empenho e acho que ficou um trabalho bem feito. Não sei, agora depende do que é que os leitores acham sobre isso. Já estás a ter alguma recepção ao livro, isso é bom. Sim. Já agora lembrei-me de outra coisa que queria falar sobre isto, porque também tu falaste sobre isso em algumas entrevistas, da questão daquilo que estávamos a falar de não haver uma grande tradição também em Portugal, de falarmos do nosso passado em forma de ficção, não é? Porque é que continuamos a fazer isso, apesar de já estar a entrar? Acho que com esta nova com a tua geração, porque acho que tu és um bocado esta geração de outros autores que estou aqui a pensar, mas que é que ainda temos um certo receio em falar do nosso passado? É que parece que o problema é que parece que ao não falarmos deles estamos a obliterá-lo um bocado. Pois, deve haver várias razões, acho eu. Se calhar a maior delas é o desinteresse, até, né, dos autores, porque de facto nós. Ou por não terem passado por isso. Não sei, com ficção nós podemos interessar-nos pelo que quisermos, né, no fundo. Isto é um assunto que me interessa, na verdade, que me interessa em geral. Né? Sim. E como eu tendo a escrever sobre coisas que me interessam, nos primeiros livros até sobre coisas que para mim eram mais evidentes, escrevi coisas com um registro mais contemporâneo. Exatamente. Tentar fazer uma espécie de retrato do espírito do tempo, né? Zeitgeist. Mas esta relação com o passado, mais ou menos recente, para mim é importante em geral e por isso se calhar acabou por se refletir. Mas eu acho que isso também não é exclusivo cá, eu acho que não é exclusivo da ficção, porque a história, pelo menos a história dirigida a não académicos, também só muito recentemente começou a aproximar-se mais de potenciais leitores e agora é que vamos vendo algumas coisas. Houve alguns autores que foram decisivos a fazer isso, sei lá, Irene Pimentel começou a falar sobre os judeus em Portugal na altura da Segunda Guerra, ou começou a fazer um estudo das organizações do Estado Novo, da PIDE, da Universidade Portuguesa Feminina, e outros autores têm aparecido a tratar estes temas. Isso é uma coisa relativamente recente, as editoras também se interessaram mais por isso, acho eu, e por isso se calhar vai demorar algum tempo, mas acabará por ser uma coisa que se vai consolidar, acho eu, porque dá uma sensação que tem havido mais interesse por esses temas. Se há uma razão especial para isso não ter acontecido até agora, sinceramente não sei. Mas acho que se calhar em geral temos alguma dificuldade em lidar com isso. Tenho ideia que nos países anglo-saxónicos eles gostam mais de fazer essa espécie de purga através da ficção e através do hábito, não é? Sim, eles gostam muito quase em cima do acontecimento, já estão a triturar os eventos, não é? E já estão tanto até durante o acontecimento. Sim, e já estão a começar a sintetizar as coisas. E acho que nós não temos, além de nunca termos tido indústria para isso, acho que não temos essa tradição, mas tenho a ideia que a coisa está a mudar aos poucos. Alguma ficção recente portuguesa que te tenha fascinado nesse aspecto ou noutros? Não precisamos agora de cingir-nos ao retrato do nosso passado? Há coisas, por exemplo, um autor como o Bruno Vieira Amaral, que tem tido um trabalho muito destacado e muito premiado, de uma forma justa, e que é de saudar, tem feito isso. Tem ido buscar entre a autobiografia e esse património comum para uma geração de pessoas da nossa idade. Eu sou um pouco mais velho do que ele, portanto somos da mesma geração. Ele está a fazer esse trabalho muito bem, a recuperar uma série de coisas que são matéria de ficção, e está a saber contar muito bem essas histórias, e eu tenho acompanhado com muito gosto e muito interesse aquilo que ele tem feito. Um livro que agora tenho para ler, mas que ainda não peguei nele, mas que também foi publicado agora há pouco tempo pela companhia, do Hugo Gonçalves, que é uma autobiografia,
também é uma coisa que está muito em voga, digamos assim, não é? Depois do Karl van Knausgaard. Sim, por exemplo, li o primeiro livro daquela saga dele e não achei particularmente interessante e pus de lado, não li os outros. Nem eu. Mas tenho... É daqueles fenómenos. Sim, pelo que eu li vi uma entrevista do Hugo Gonçalves e pelo que li sobre o livro, tenho interesse em pegar no livro. Sim. Li o Karl van Knausgaard e não achei graça nenhuma àquilo. Acho que foi um bocado empolado pela máquina editorial. E pareceu-me uma espécie de Adrian Mole para crescidos. mas pronto, acho que por cá vai seguindo outros caminhos. Leio sempre as coisas do Afonso Cruz também, que tem um universo em expansão, está sempre à procura de novos assuntos e de outros territórios para explorar na ficção. Por isso eu acho que nós estamos muito bem servidos nesta altura. Quantos mais livros é que já leste porque foste levado pela máquina editorial, além do Knausgaard? Isso acontece com alguma regularidade, às vezes resulta bem. Olha, a Helena Ferrante é um exemplo, não é? Fui atrás do hype e ainda bem que fui, Sim. porque senão teria perdido um grande trabalho. Mas isso acontece, é muito difícil resistir a isso e ao mesmo tempo é parvo se resistirmos a tudo, não é? Só porque vem com algum balanço não vou querer ler porque vem suportado por uma máquina. Não, há coisas que são Estava só a francamente dizer porque eu sei piada de falares. mas isso também é uma coisa a ter em conta. E com tanta coisa que se publica, é muito difícil os livros sobressaírem ou despertarem o nosso interesse. E às vezes essa filtragem pode ser boa. Sim. Ou não, depende. Pois é. E falar outra vez em livros, mas no facto de teres escrito este livro entre bibliotecas também, grande parte do livro escreveste. sim. Qual foi a biblioteca em que escreveste mais? A Biblioteca Camões. Depois foi na de São Lázaro, não São foi? Lázaro, que era quando a Camões estava fechada. Por causa das folgas da biblioteca, fecha a segunda-feira de 15 em 15 dias, eu ia para a outra. Sim. E andava assim a circular. Tu és muito frequentador de bibliotecas além de ser um sítio de trabalho? Não, agora não. Houve uma altura em que era mais. Quando não tinhas dinheiro para gastar Tinha menos dinheiro para gastar. Uma época, há uns anos, em que estive desempregado e ia ver os jornais. Sim. Antes da internet ser tão avassaladora, já havia internet, atenção, mas ser tão avassaladora e ia ver anúncios de emprego aos jornais, ou um período em que não tinha a internet em funcionar em casa e ia aos computadores da biblioteca. A biblioteca já me serviu para um pouco de tudo. E agora, as vezes que tenho frequentado, tem sido mais para trabalhar quando posso, porque para mim continua a ser um sítio ótimo, porque me obriga, é uma disciplina, é como se fosse um local de trabalho, não é? Um espaço físico de trabalho. E depois, porque acabei, por exemplo, neste livro, acabei por usar duas ou três coisas que não teria usado se não tivesse no contexto da biblioteca, em que começava a divagar pelas prateleiras, estava a ler sobre determinado assunto e pensava, deixa ver o que é que eles terão mais sobre isto. E depois li coisas que usei e outras que não, mas que tive a oportunidade de fazer isso por estar lá. Sim. E achas que as pessoas nas bibliotecas vão ler muito o teu livro? Ou achas que vais vender mais exemplares ou que o livro vai ser mais requisitado? Esta pergunta foi muito Não sei, acho que ainda assim Isto é que foi uma pergunta maldosa. é provável que se vendam mais do que o número de requisições, mas não sei. Não vai ser requisitado tantas vezes que vai ficar todo cambado, tipo Código da Vinci, não é? Eu já vi, pelo menos um dos exemplares do Código da Vinci da Biblioteca Camões está a desfazer-se, já foi levado tantas vezes, acho que isso não vai acontecer com este, com muita pena. E em relação aos livros do teu homónimo, achas que isso acontece? Devem ser fortes, pelo menos com a popularidade que ele tem, eu acho que sim. Mágico não acreditava em magia, nunca tinhas ouvido. Eu nunca tinha ouvido falar disso antes de tu falares, sabes? Eu acho que estás a dar-lhe mais publicidade. Talvez, mas o que é facto é que tem acontecido. As pessoas acharem, mais um livro do autor de autoajuda, mas não sou eu. E nascemos no mesmo ano, ainda por cima, já fui ver. Precisas começar a tirar dividendos disso, acho que... Podiam então ir apresentar um livro dele, sei lá, qualquer coisa. Há uma história deliciosa do Jodorowsky, em que ele estava numa feira do livro e sentou-se numa cadeira e era supostamente o sítio onde ia haver uma sessão de autógrafos do Paulo Coelho. E as pessoas acharam que ele era o Paulo Coelho, ele começou a autografar os livros como se fosse o Paulo Coelho. Portanto, tu podes fazer isso. Posso fazer isso um dia, posso aparecer numa ação de Pedro Vieira, o outro. Quem sabe, pode acontecer.
Olha, e só para terminar, porque eu vi hoje no Facebook, fizeste um post por causa dos 39 anos do Aeroplano. É verdade. É um filme que Faz parte fez dar da tua infância. Sim. E da adolescência também, de jovem adulto. Agora, por acaso, há uns anos que não o revejo, mas adoro. E hoje, por acaso, estava a pesquisar umas coisas aqui para o cinema. Sim. E vi, neste dia, estreou nos cinemas americanos, há 39 anos, estreou o Aeroplano. 39 anos. Traz-me sempre memórias tão boas. Ri-me tanto a ver aquilo. E ri-me sempre, se começar a ver o filme agora, vou-me rir outra vez. Pegado, mas é por isso que é tão engraçado. As graças continuam a funcionar. E tem coisas assim no limite. Não, tem coisas que hoje já não se faziam. Do tolerável, nomeadamente com crianças, que provavelmente hoje já não se fariam. Sim, aquela em que um miúdo pergunta à miúda se ela quer café, ela diz que gosta dele black like my man. Isso, exato. Ou aquele atiçar recorrente do piloto junto da criança a dizer: gostas de saunas? Já uma vez estiveste numa prisão turca? Talvez isso hoje já não fosse feito. Mas é que isso resulta por ser tão levado ao extremo. Pois, exatamente. E eu continuo a adorar e dá-me sempre vontade de rir. Olha, mas isso por acaso faz-me lembrar daquela história de que houve mais um cartunista que foi decapitado publicamente. Tu já sentiste alguma pressão por causa das coisas que tens posto ultimamente? Ou... Não, na verdade não. Pelo que eu estive a ler, depois interessei-me um bocadinho por esse caso, por razões naturais. Pelo que eu estive a ler, ele foi vítima do clássico business, porque ele trabalhava para 4 jornais que eram do mesmo grupo. Um grupo que tem negócios de petróleo e gás, um grupo canadiano que tem negócios de petróleo e gás com os Estados Unidos. E, portanto, não querem claramente problemas com o presidente americano. Então portanto, isso foi só uma manobra dizerem que ele foi expulso pela liberdade de expressão? Sim, porque na verdade ali o que me pareceu foi um negócio que prevaleceu e, portanto, ele acabou por ser sacrificado por causa disso. Acho que não foi exatamente pela ofensa que o cartoon possa ter provocado ou pelo intolerável do cartoon, acho que foi por poder estragar negócios. E acabou por ser sacrificado por causa disso. Não deixa de ser uma má razão, de qualquer maneira. Não, antes dele houve aquele cartunista do New York Times que acho que isso foi mesmo uma questão de censura. Sim. Aliás, o New York Times, pelo menos a edição internacional, acabou com cartoons na versão digital. Portanto, foram todos vítimas desse caso, que é uma coisa que causa muita perplexidade, realmente. É que eu, quando era miúdo, eu achava que a questão da censura era feita, sei lá, por diáconos remédios desta vida, não é? Mas eu começo a sentir que já é a minha própria geração também a ter um certo ato censório. Ou pelo menos de autocensura, não é? Sim. Pronto. Aliás, esse tipo canadiano, este cartoon que acabou por provocar a perda do emprego, foi publicado por ele na internet. Ele não submeteu aquilo ao jornal para publicar. Eles viram que ele tinha partilhado aquilo e prescindiram dos serviços. Aproveitaram, isso foi o bote expiatório. Nem foi no contexto do trabalho que ele fez para aqueles órgãos de comunicação. Isso causa maior espanto neste processo. Sentes, tu estiveste no inferno quantos anos? Tiveste alguns 4, acho eu. E durante esse tempo sentiste, vocês tiveram algum problema ou com alguma coisa que fizeram? Que eu me lembro, só tivemos um que acabou por restringir-se a ameaças, mas algumas mais aborrecidas, mas sem nenhuma consequência grave, mas alguma pressão e ameaças por causa de uma piada sobre futebol. Que acho que em Portugal é o único assunto que de facto incendeia os ânimos. Umas ameaças de uma claque, não sei o quê, por causa de uma piada que teria passado entre os pingos da chuva como tantas outras que fizemos lá. Exatamente. Nomeadamente com políticos, mas com o assunto de futebol ganhou assim uma proporção. No espaço de 2 ou 3 dias provocou muita fúria e depois desapareceu. Pronto. Mas tivemos ali 2 ou 3 dias complicados por causa disso. Pronto. E depois incendiado nas redes, lá está. Ainda não tinham a expressão, na altura em que isso aconteceu, que terá sido há uns 6 anos, por aí, não tinham a expressão que têm hoje. Se calhar hoje teria sido mais grave, não sei. Hoje as redes sociais parece que fazem com que algumas coisas mudem, não é? Quer dizer, se as pessoas não gostam de determinado look de um filme, vão mudar por causa do que... E acham que têm uma autoridade... Mas é porque lhes dão essa autoridade. Sim, que têm alguma coisa a dizer sobre os conteúdos de terceiros. Aquela coisa... Me deu bastante vontade de rir, aliás, que foi quando o Game of Thrones terminou, lançou-se uma petição com não sei quantos milhares para refazerem a última temporada.
Quem é que as pessoas acham que são para mandarem refazer o que é que seja? Mas eu até percebo no sentido em que aquelas pessoas perderam para aí 8 anos da vida delas a ver aquilo, não é? Investiram muito o seu tempo. Viveram a vida toda à volta Façam daquilo. a sua versão, sei lá. Agora, Aquilo ganha uma proporção tão desmesurada que as pessoas às vezes viviam à volta daquilo. mas é um bocado anedótico as pessoas terem, darem essa importância a um produto de ficção. Tu eras fã? Sim, eu gostava de ver. Tinha perdido algum entusiasmo. Sim. Desde que ressuscitaram o Jon Snow. Confesso que perdi um bocadinho de pensamento. Ele ressuscita, que eu nunca Ah, vi Game of exato. Thrones. Ups. Eu pensava que ele morria só. Ressuscita. E aquilo desmoralizou-me um bocadinho, mas depois quis ver tudo. Pronto. E gostei de ver. Não foi uma coisa que me preenchesse totalmente como outras séries, mas gostei bastante de ver. Sim. Está bem, quando se diz isso. Eu gostei. Então, olha, se calhar acho que já acabámos aqui num tema bastante alegre, que é a censura nos tempos modernos, estas tretas todas que existem. Portanto, olha, se calhar acabamos aqui, obrigado. Obrigado, eu. E muitas felicidades para ti, para o teu livro e para a tua família. Pronto. E para tudo o que quiseres. Sim, todos os teus projetos do futuro. É isso. Quais é que são os teus projetos? Reportagem em BD. Pronto. Daqui a 3 anos, se voltarmos a falar e isso acontecer, eu começo a usar este podcast para fazer o lançar Júlio coisas, Isidro dos Ah, pá, podcasts. muito bom, muito bom.